Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz. Nós estamos aqui hoje para deixar para vocês mais uma mensagem no nosso canal Comunidade Trigos. Glória a Deus. Um pouquinho diferente, né? Estão acostumados a ver nós na mesa, sentado. Mas hoje nós queremos falar com mulheres posicionadas. Se põe de pé, mulher, porque hoje tem mistério de Deus. Pega a sua Bíblia, se prepara para você se alimentar. Aleluia. Ceiar conosco da palavra de Deus. Nós vamos começar agora com uma breve oração para a gente dar início à palavra. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai poderoso. Sim, meu Deus. Vai alcançando as vidas mesmo, diante Jesus. da sua palavra que Aleluia. é vida. Vai moldando e mudando, Sim, Pai. meu Deus. Destinos e caminhos. Em nome vai de colocando Jesus. intensidade Sim, de ó devoção diante da palavra de Deus, em convertendo nome do corações, Senhor Jesus. ministrando sobre vidas Sim, que meu precisam Deus. da sua Em nome casa, de Pai. Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja morada na casa de Em cada nome um, de Pai. Jesus. Vai colocando teu Sim, Espírito meu Santo Deus. de Deus, vai dando renovo, Renova esta refrigério. mulher, Vai Jesus. colocando, Pai, sua armadura, Sim, assim como em Deus, coloca Efésios. mesmo, Jesus. Reveste essas pessoas com a sua armadura, Em nome Pai, de dando Jesus. poder para glorificar o teu nome e mudar destinos. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te Amém. damos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra hoje, nós recebemos uma palavra que está lá em Jeremias 18, que é o vaso nas boas mãos do oleiro. E nós meditamos nessa palavra Aleluia. hoje. Pega sua Bíblia, vem conosco, lê dessa mensagem, meditar Aleluia. nessa palavra também e se preparar para receber pão quentinho do céu. Aleluia. Que hoje você vai comer um pão quentinho do céu. Aleluia. Alimento para o teu espírito. Glória ao teu Glória ao nome, teu Jesus. nome, Jesus. O Aleluia. vaso nas boas mãos do oleiro. A palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e estabelecer, se ele fizer o que é mal perante a mim e não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo me arrependerei do bem que previra e determinara fazer-lhe. Aleluia. Glória Nós vamos a Deus. aqui até o versículo 10. Aleluia. Você continua na sua casa, medita na palavra completa. Aleluia. Nós vamos Jesus. utilizar esses versos Aleluia. até o versículo 10. E essa palavra ela é muito abençoada, Aleluia. porque ele usa uma metáfora Aleluia. sobre o oleiro. Hoje nós podemos ver diante da palavra de Deus que esse oleiro ele pode ser o Espírito Santo Aleluia. sobre nós. Ele pode usar a gente como um vaso ao qual ele pode estar moldando diariamente. Sabe aquela voz que vem de Deus, que você sabe que é o próprio Espírito de Deus te advertindo, né? Minha irmã, não faça isso. Não, você agiu de forma errada, peça desculpas. Não vá fazer isso que não vai dar certo. A palavra de Deus diz que você se dobre seus joelhos e ore mediante a essa situação. Deus. Então, o Espírito de Deus, ele vivifica a nossa vida
e também ele nos orienta ao que devemos fazer diante da palavra do Senhor, diante das situações mundanas. E quanto mais intimidade nós temos com a palavra de Deus, mais nós entendemos o que esse Espírito quer determinar para a nossa vida, porque o próprio Deus fala: acaso eu não sei o que eu quero para você? Ele sabe o que Ele quer para nós, Ele sabe o que Ele deseja de nós. Aleluia. E que nós possamos estar alinhados com o poder e com a vontade de Deus no nosso dia a dia, como vasos na mão do oleiro, ou seja, como um barro na mão do Espírito Santo de Deus, que possa ser moldado, que a dureza, que a dificuldade do nosso coração, da nossa alma, não venha prevalecer sobre o nosso espírito, sobre a forma que o nosso espírito venha a receber de Deus o que provém dos céus. Glória a Deus, muito interessante essa palavra, né? E aqui no verso 1 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias. Ou seja, Jeremias estava posicionado a receber uma palavra que vinha até ele. Eu amo essa passagem, Vanessa, porque ela vem falar que nós, mulheres, homens de Deus, filhos de Deus, nós precisamos estar moldável à mão do nosso Deus. Teve uma certa vez em minha vida que eu estava quebrada. Como assim quebrada? Meus sentimentos estavam quebrados. Quando você está querendo fruir em Deus, mas a hoste espirituais maligna vem contra. Então me sentia quebrada. E eu peguei e fiquei assim: meu Deus, eu estou quebrada, Senhor. Aí o Senhor falou assim: você está quebrada, porém você está na mão do oleiro. Porque coisa boa é quando nós se quebramos na mão do oleiro, porque ele refaz, porque nós fomos feitos do pó, do barro, e o barro ele é quebrado e o Senhor sabe fazer. E quando nós queremos ser um vaso de honra na mão de Deus, Deus falou bem assim para mim: Vanessa, você está quebrada, mas eu estou te moldando novamente, que agora você não será apenas só mais um vaso, mas você será um vaso de honra para mim. Então nós somos o vaso de Deus na mão do oleiro. E aqui fala, né, que Jeremias teve que descer na casa do oleiro, porque tem muitas pessoas aqui que nós estamos conversando. Você mesmo que está aí, o Senhor quer falar com você através dessa palavra que foi lida. A voz sendo lida aqui é nossa, mas a palavra é a palavra de Deus. Então assim, você precisa descer, mulher de Deus, descer na oração, descer na humilhação aos pés do Senhor. Você precisa descer e falar com Deus o que é que está doendo, o que é que está quebrado, porque Ele refaz. Porque a palavra de Deus aqui foi lida, fala assim: se Israel se arrepender, Ele é fiel e justo para quê? Para refazer, para perdoar. Então não há pecado tão grande que o Senhor não perdoe. Aleluia, glória a Deus. E quando você se quebra nas mãos do mundo, o mundo ele traz muita revolta. E é diferente da ira de Deus. Sim. O mundo ele traz muitos sentimentos que diante da palavra de Deus, Deus fala: o coração é enganoso. Sim. Então não se turbe o vosso coração. Aleluia. Ele fala muito na palavra sobre o nosso coração. E muitas vezes, quando nós nos quebramos na mão do oleiro, só Ele é capaz de fazer. Aleluia. Porque o que você vê como perdão e misericórdia, aleluia, em Deus é restituição, mas no mundo é destruição. No mundo, eles não têm misericórdia, não têm perdão. O que você fez, não existe arrependimento. Por quê? Porque o mundo não permite que haja o poder da palavra de Deus diante do arrependimento. Aleluia. O que é diferente de quando nós estamos diante da palavra de Deus. Aleluia. A misericórdia do Senhor nos alcança. Aleluia, ela não vê mais o que você fez ontem. Deus, ela vê o que você vai querer fazer hoje, com o que você tem hoje. Aleluia. Porque só pertence a Deus. O ontem, o hoje e o amanhã. Glória a Deus. Aqui no verso 4 diz assim: e o vaso de barro estava formado e estragou-se em suas mãos. Então assim, muitas vezes, Vanessa, tem pessoas que estão
frustradas, querendo parar na caminhada com Deus, porque o milagre que ela esperava já estava até pronto. Meu Deus, já estava tudo pronto, estava lindo, estava bonito, estava gerado, estava formadinho. Eu já ia até dar testemunho sobre o meu milagre, mas se estragou. Não sei o que aconteceu no caminho, mas estragou. Perdeu. Não foi aprovado, porque você for estudar um pouco ainda, né? Quero ter essa oportunidade de ir a uma olaria, mas na olaria, pelas minhas pesquisas, diz assim, que na olaria, o vaso de barro ele tem que passar por várias etapas, né? Ele é tirado da lama, ele é tirado as impurezas, aquelas pedrinhas que possa trincar, rachar, quebrar, e ele é passado também pelo fogo, em alta temperatura, para que não se quebre. Então eu não sei que momento aqui, né, especificamente foi quebrado esse vaso, mas eu creio que seja na última etapa, na hora de passar pelo fogo, pode ser que ele se quebrou. Então, assim, o que é o fogo para nós cristãos? O que é o fogo? Até para você que não é cristão, mas está aqui nos ouvindo, você também tem suas lutas. Muitas vezes é uma dificuldade que nós não conseguimos vencer. Conseguimos vencer muitas etapas, mas quando chega em certa área da nossa vida, uma barreira espiritual, algo que você fala, meu Deus, aqui eu me quebro, aqui não vai dar certo. Mas eu quero dizer para você, já que já quebrou, não tem mais o que fazer, sabe o que você faz? Deixa o Senhor formar um novo vaso para a honra dele. Deixa o Senhor colocar nesse vaso aquilo que ele tem para você. A estrutura espiritual não vem das nossas mãos, mas vem da mão de Deus, que nos forma do pó, do nada. O Senhor faz um vaso de honra, um barro transformado. Então eu quero dizer para você, mulher, que muitas vezes já teve até um diagnóstico de depressão. Você já está quebrado, já todo mundo, ninguém mais tem expectativa na sua vida. Mas eu quero liberar uma palavra para você, no nome do Senhor Jesus. Você será transformada, moldada, conforme o céu falou, conforme o Senhor tem ao teu respeito. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é vaso. Então só desça a casa do oleiro, vá à casa de Deus, procure uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus e se entregue ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Que nós sejamos como esse vaso nas mãos do oleiro e que nós possamos entender que nós precisamos aceitar o que provém de Deus. Ou seja, o vaso, quando ele foi quebrado, ele precisou ser refeito. Então nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. Aleluia. Nós precisamos querer que Deus entre no nosso lar, porque Deus não é como o maligno de arrombar portas. Aleluia. Pelo contrário, Ele espera que você bata. O próprio Deus fala, né? Bata a porta, então eu abrirei. Aleluia. Ou seja, faça, busque, encontre formas de se conectar com o Senhor mediante a palavra. Se alimente seu espírito da palavra que é vida. Aleluia. Busque. Então deixe-se ser moldado. Aleluia, como glória a vaso Deus. na mão do oleiro, porque pro oleiro tocar, pro oleiro moldar, pro oleiro modificar, você precisa permitir a presença do Espírito de Deus sobre sua vida. Aleluia. E depois que quebra, a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Ageu que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aleluia. Então, assim, não se define nessa primeira etapa que você passou e se quebrou, mas sim naquilo que Deus possa fazer, porque Deus é um Deus que confunde nossos inimigos. Eu costumo dizer isso, porque quando todo mundo fala tá quebrado, tá rachado, não serve para colocar mais nada, não serve mais para ser usado, o Senhor vem, molda, faz um vaso novo, faz um vaso de honra. Os inimigos ficam confundidos com aquilo que o céu faz em nós. Aleluia. Então, glória fica firme, anda mais uma milha, vai mais um pouco. Não acabou, não acabou. Muitas vezes, Vanessa, quantas vezes você já pensou assim, meu Deus, essa situação aqui acabou na minha vida, não vai dar certo, eu não vou conseguir conquistar algo na nossa vida, porque eu já tive, tenho e terei até Jesus voltar.
situações que tentam limitar a capacidade não nossa, porque nós não tem capacidade de nada, a não ser pelo céu e nós, mas aquilo que Deus pode fazer através de nós. Sim, por causa dos olhares que nem sequer são os olhares de Deus, mas são os olhares nos quais te rotulam do que você é. Sim. Mediante a vida em comunidade, sim, mediante a sua vida no casamento, mediante a sua vida com seus familiares. Então, muitas vezes, enquanto não estamos posicionados sobre quem nós somos, nós deixamos outras vozes determinar o que nós somos. E essa não é a verdade. Sim. A verdade é quem você é diante da palavra de Deus. Então, outro momento que você precisa entender, muitas pessoas no mundo falam que pessoas são substituíveis, mas eu ainda vou mais adentro com você. Pessoas podem sim ser substituíveis, mas pessoas como você e como eu passam pela vida umas das outras uma única vez na vida. É verdade. Então nós somos pessoas substituíveis, sim, mas pessoas como nós, que temos o nosso valor, somos pessoas impossíveis de ser iguais. Por quê? Porque nós somos totalmente únicos. Improváveis, posicionadas, originais, né, Camila? E tem que ser original. Ser original é caro, como diz meu esposo. Seja original. Seja original com aquilo que Deus derramou sobre você. Seja original, valorize a sua história. Sim. Às vezes você precisa sentar e ouvir o seu próprio testemunho. Conta o seu testemunho para você mesmo, que você vai ver aonde Deus quanta coisa o Senhor já fez. Sim. O que aconteceu na sua vida, quantas coisas você já venceu. Não vai ser nessa guerra que você vai morrer. Não vai ser não, porque você está na mão do oleiro. Então, muitas vezes a nossa dificuldade é de abaixar a cabeça e descer na casa do oleiro e falar: Senhor, eu não consigo, Jesus. Sim. Muitas vezes nós vamos, sabe, atrás do quê? Atrás de pessoas lá, parentes, amigos, muitas vezes, que são bênção de Deus, mas porém não pode resolver algo que só o céu pode resolver, aquilo que só Jesus pode fazer. Então tem coisas que dependem apenas de uma oração. Então, por ela ser tão simples, Satanás tem tentado fazer com que você negligencie esse ato na sua vida, de orar a Deus, de dobrar o seu joelho, de descer a casa do oleiro, descer e falar, de se humilhar, porque como nós queremos subir se nós nunca desceu? Eu costumo falar, como nós queremos ensinar se nós não sentamos para aprender? Não, nós precisamos sim aprender com Jesus. Como é ficar firme nesses tempos difíceis? Nos finais do tempo, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas aqueles que estão em Cristo serão guardados. Aqueles que estão em Cristo serão restaurados. Jesus não é aquele Jesus que curava antigamente, não. Jesus continua curando hoje, porque Ele não muda. Ele é imutável, diz a palavra de Deus. Ele não muda. Para Deus não há impossibilidade, não há impossível. Então fique firme. Muitas vezes, sabe o que nós precisamos? Não é de alguém para passar mão na sua ferida, na minha ferida. Não. Nós precisamos de alguém que coloque o azeite da cura. Sim. O azeite da unção de Deus, da busca incessante. Muitas vezes nós queremos ouvir uma história triste ou contar uma história triste para comover alguém. Não vai adiantar de nada. Infelizmente, nós estamos aqui apresentando a verdade que está na palavra de Deus, que é a verdade que cura e que liberta. Sim. E a verdade é que Deus hoje nos fala, né? Permita-se ser vaso na mão do oleiro. Aleluia. Desça a casa do Pai, ou seja, busque, procure. Aleluia. E outro momento que ele diz para nós também é: acaso eu não posso voltar atrás? Acaso eu não posso fazer? Se eu disse àquela nação, se eu adverti, se eu disse para ela que seria arrancado, e se eu voltar atrás e eu mudar a ordem, então eu decreto. Então Deus é o Deus que criou os mares, é Deus que fez o firmamento, é Deus que criou o homem. Se Ele é quem fez tudo, você acha que Ele não é capaz de mudar uma situação sequer na nossa vida? Que a gente não saia com aprendizado do que Ele tem para nos transformar?
como naquele casamento, quando acabou o vinho, acaso o Senhor não pode fazer um vinho ainda melhor, mesmo tendo acabado o vinho? É forte, hein? É muito forte, porque muitas vezes nós colocamos um problema tão grande, um Deus tão pequeno. Que Deus é esse? Que problema você tem? Você acha que Deus não pode resolver? Que Deus não possa entrar? Qual é esse problema? Não tem. Eu quero falar para você que não tem. Que Jesus, se você clamar, se você crer de todo o seu coração e chamar o nome de Jesus, Ele vai te ajudar. Assim como Ele tem me ajudado a Vanessa, porque nós não fazemos nada sem a permissão do céu. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que ouvimos ou pensamos. Ou seja, Ele está antes, durante e depois. Então, para Deus não tem esse negócio de ser muito grande, não. Para Ele, que grande é Ele. Quando Moisés foi, Deus falou com Moisés, e Moisés falou assim: mas quem que eu digo que tu és? Ele falou: diga que eu sou a provisão, eu sou a porta aberta, eu sou a cura, eu sou aquilo que você precisar que eu sou. Porque para Ele simplesmente é. Aleluia. Então é isso, Vanessa. Então vamos fazer um momento de oração aqui, em nome de Jesus, né? Que eu creio em nome de Jesus. Sim. Eu quero que você una a sua fé com a nossa fé aqui, porque a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali Ele se faz presente. E Jesus está presente aqui. O Senhor Jesus é palpável, a presença do Espírito Santo, e Ele quer falar comigo e com você através desta oração. Eu não sei qual horário você vai estar ouvindo, mas eu tenho uma convicção na minha vida, é que Jesus está aí ouvindo cada palavra que sai dos seus lábios. Pai querido, Senhor, nós queremos agora pedir, Senhor, por essas almas que nos ouvem agora, Senhor. Pai, por essa alma angustiada, por essa mulher, Senhor, que está perdida em si mesmo, Senhor. Pai, que o Senhor encontre ela agora como o Senhor encontrou aquela samaritana, Senhor. Pai, encontra, meu Pai, esta mulher neste momento, Pai, assim como o vaso na mão do oleiro, Senhor. Talvez ela já se quebrou, Pai, mas eu peço ao Senhor que a boa mão, Senhor, restaure esta mulher, em nome de Jesus, papai querido. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu não sei onde essa mulher está, eu não sei o que ela está fazendo, onde ela errou, onde ela caiu, mas eu peço, em nome de Jesus, que haja uma liberalidade agora, uma unção de reconstrução do novo do Senhor. Receba o novo do Senhor aí na sua casa, receba aí onde você está nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Não importa o horário, não importa se nós não estamos vendo você, mas Deus está vendo você agora. Seja firme, mulher, começa a usar a sua boca não para murmurar, para falar mal, não. Jesus não quer isso de nós. Jesus quer palavras proféticas saindo da sua boca, que seja liberada agora uma unção de alegria, uma unção de renovo. Se você seja liberta desses sentimentos malignos, que seus pés sejam desatados para andar assim como Lázaro estava já morto há 4 dias, mas o Senhor removeu aquela pedra. Eu consigo sentir agora que o Senhor está removendo pedra da vida desta mulher, que o Senhor está removendo pedra da vida deste homem, que o Senhor está removendo essa pedra da impossibilidade da morte, em nome de Jesus. Seja desatado agora todo laço do maligno na sua vida. Quero dizer a você, não há obra maligna que resista o poder do nome de Jesus. Que você seja alcançado agora, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Obrigada, Jesus. Senhor. Aleluia. Aleluia. Então não andeis ansioso por mal algum. Nossa luta é contra hostes espirituais. Aleluia. Ainda que a sua situação seja difícil, sim, seja Deus sobrevendo, em nome de Jesus, e vá vivendo um dia após o outro, aleluia, na presença, confiando que o refrigério, aleluia, de Deus
já te alcançou. Em nome de Jesus. Todos os dias. Que Aleluia. essa cura venha. Em nome de Jesus. Em nome de Que Jesus. todas as tentações malignas sobre sua mente, Sim, meu sobre Deus. seu lar, sejam nome de arrancados. Em E que nome o de Senhor Jesus. coloque sobre você nome a de tua Jesus. palavra Em nome vivificamente de Jesus. no teu espírito, vividamente. Aleluia. Que não haja nenhuma confusão e nenhum Nome de tormento. Jesus. Que não haja dúvidas Aleluia. sobre o amor dele diante Aleluia. do que você é. E Em nome saiba de Jesus. que a misericórdia do Senhor Em nome de nos Jesus. alcança. Em nome de Você Jesus. se arrependa, busque o Em Senhor e a nome de misericórdia Jesus. dele já te Em alcançou. nome de Jesus. Nossa luta é contra as hostes espirituais e Verdade. não contra pessoas. Verdade. Lembre-se que o Senhor nos diz para amar as pessoas Ora, como baixuria, nos lavabacia, amamos. lavabacia. Então não se perca acumulando, Aleluia. acarretando ódio por pessoas, mas sim pelo Espírito Aleluia, maligno Jesus. que usa as pessoas diante das suas palavras, Aleluia. da sua forma de agir, e não coloque em seu coração raiva, rancor, Verdade, ódio. Jesus. Busque os frutos do Em nome Espírito do Santo Senhor de Jesus. Deus, paz, alegria. Aleluia. Busque todos os frutos, porque Aleluia. eles vão te auxiliar Glória a diante Deus. da palavra. Verdade, Em Jesus. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glória a Graça e Deus. paz a todos vocês. Hoje Graça e nós paz. encerramos mais um vídeo, mais Em uma nome de oração com Jesus. vocês. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que a graça do Senhor te alcance em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.